Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a festa da Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, padroeira principal da América. E, amados irmãos e irmãs, como primeira leitura, a Igreja nos apresenta o texto lá de Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist inteira, onde eu estudo versículo por versículo do livro aos Gálatas. Vale muito a pena você acompanhar, tá bom? Mas o texto diz o seguinte, irmãos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que chama Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, na carta de São Paulo aos Gálatas, Paulo está falando especialmente para uma comunidade que passava por um grande dilema, que era justamente sair de uma grande influência judaica da época, que especialmente supervalorizava a lei, e quando eu falo lei, é especialmente os 5 primeiros livros de nossa Bíblia, para agora trazer a novidade trazida por Jesus Cristo. Para você ter uma noção de um grande dilema que eles enfrentavam, era mais ou menos assim. Precisamos seguir ao pé da letra todos os detalhes da lei ou somente seguir a Jesus basta? E essa discussão ficou durante muito tempo. E Paulo acaba defendendo na carta aos Gálatas a seguinte ideia, de que, embora a lei ela é válida, embora a lei tenha coisas muito importantes, embora a lei tenha toda a sua coerência intrínseca a ela, mas a graça de Jesus superabunda. Então, só seguir Jesus já é mais importante do que seguir um monte de regras específicas que o judaísmo acabava impondo, que já não faziam mais sentido. E aí o que acontece? No capítulo 4, Paulo acaba colocando, quando se completou o tempo previsto, ou na plenitude dos tempos, para dizer o seguinte, que Deus não atrasou. Deus não demorou a enviar seu Filho. Então, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Para Paulo, era muito importante dizer que Jesus veio submetido à lei. Para dizer que, de fato, a lei fazia sentido. Para dizer que essa lei imperava até então. E para isso ele usa como argumento básico que ele nasceu de uma mulher. Ele veio de modo natural, submetido então à lei. Tudo isso para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Ele, inclusive, usa a expressão resgatar, que era natural no contexto do Antigo Testamento, que simbolizava a ideia do poder de resgate, do direito de resgate que alguém tinha. Então alguém, para liberar um escravo, essa pessoa se fazia escravo para resgatar aquela pessoa. Então Jesus também resgata, e para isso ele tem que se fazer humano, para resgatar aqueles que também eram humanos e que estavam sujeitos então à lei. E aí ele nos resgata e agora nos dá a graça da filiação adotiva. Somos filhos de Deus porque antes Jesus nos deu então essa graça. E o texto diz, e já que vocês são então filhos, e por que vocês são filhos? Então Deus envia aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, ó Pai. Recebemos o Espírito porque somos filhos de Deus. Então, mais uma vez, tudo é proveniente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que a gente então tem essa compreensão, agora que nós temos essa certeza, agora já não somos mais escravos, mas filhos. Olha que coisa bonita. Aquela escravidão que antes tínhamos, que tinha um jugo da lei que imperava sobre nós, ela não faz mais sentido. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Tem coisa mais bonita do que ser filho, E se somos filhos, também somos herdeiros. Amados irmãos e irmãs, a leitura então, mesmo que de modo que parece que bem escondido, mostra-nos já a importância, já para a teologia paulina, de evidenciar que Jesus é humano, filho de uma mulher. E para tal fato acontecer, Deus escolheu a dedo essa mulher. Por esse motivo nós celebramos hoje a sua festa. Então, que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por nós para que nós possamos de fato, viver como filhos e filhas livres e herdeiros da promessa. Que Deus te abençoe, te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta sexta-feira. Até mais!
Música